Namastê! Na nossa pílula anterior, a gente conversou sobre os 3 nós básicos na linha dos chakras, né? Nesse caminho de superação e de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, nesse caminho do seu rio na direção do oceano, né? Da sua individualidade na direção do momento em que a gota se dissolve no oceano, né? No momento que você chega no seu 7º chakra, e a gota que você é dentro desse grande oceano se encontra com o oceano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mito de Édipo. Édipo foi um mito em que o Freud se baseou para desenvolver a psicanálise, né? Foi um mito básico que ele usou porque é um mito que pode nos apontar sobre como dissolver nós ou sobre como identificar nós ou sobre como se relacionar com esses nós, né? O Édipo era filho de Laio, né, rei de Tebas. Tebas era a principal cidade das tragédias gregas, né? A cidade onde você tem um maior número de tragédias gregas acontecendo, né? Laio era casado com o rei de Tebas, era casado com Jocasta. Quem assistiu na novela da Globo, né, sabe bem disso, né? Ou quem assistiu Édipo Rei ou leu Édipo Rei também sabe bem, né? Édipo, o Laio era casado com Jocasta e um dia ele foi a Tirésias. Tirésias era o grande vidente da sua época. Foi se consultar com ele e Tirésias contou para ele que ele ia ter um único filho e que esse filho iria matá-lo, com isso destroná-lo e casar com a esposa dele, com a Jocasta. Imagina, Laio ficou enlouquecido com a notícia. Todo pai pensa num filho como uma forma de se eternizar, né? O grande medo do ser humano é a finitude, né? É a morte. E os filhos são uma maneira de se eternizarem, né? Filho geralmente é um investimento para o pai, nas mais diferentes maneiras, né? O pai que é tradicional, que pensava que ficar velhinho antes de existir plano de aposentadoria, ele pensava em ter muitos filhos, porque aqueles filhos poderiam cuidar da lavoura quando ele ficasse velhinho e alimentá-lo quando ele não conseguisse mais produzir o pão, né? O pai que tem medo da morte muitas vezes pensa, né, que poxa, através do meu filho eu não vou, esse meu corpo não vai poder viver aqui para sempre, mas o meu sangue vai poder permanecer nesse filho. Então o filho era uma maneira de vencer a morte, né? Para outros, o pai é um investimento de alguém que vai poder realizar aquilo que ele não conseguiu realizar, né? Então o pai que não conseguiu estudar e ser médico sonha em educar o filho para ele ser o doutor que ele não conseguiu ser, né? Todo pai quer que o filho seja a sua imagem e semelhança, né? Um pai flamenguista morre, né, de saber que o filho vai torcer pelo Vasco, né? O pai corintiano morre de saber que o filho vai ser palmeirense, né? Um pai judeu vai morrer de saber que o filho vai abraçar lá como fé e vice-versa, né? Imagina um pai, né, muçulmano vai enlouquecer de achar que o filho vai se converter ao judaísmo. E assim vai, né? Um pai petista vai enlouquecer se o filho for votar num candidato de direita, e um pai de direita não vai gostar que o filho saia batendo panela pelo PT. Então, os pais, quando a gente nasce, os pais muitas vezes, geralmente, já têm um karma prontos para a gente. Eles chegam e dizem assim: olha, meu filho, e você vai ter que ser isso, você vai ter que se desenvolver nisso, Ele já tem um projeto para você e não te deixam viver o próprio karma. O Laio, quando soube que o Édipo, em vez de ser uma projeção, né, dos seus projetos de vida, ia ser, ao contrário, alguém que ia castrá-lo, né, acabar com seus projetos de vida, resolveu que assim que o Édipo nascesse, ele ia mandar matá-lo.
ou ia matá-lo pessoalmente. Mas quando Édipo nasceu, ele não teve coragem, né? Olhou assim, não, como é que eu vou matar esse pobre ser indefeso? E mandou a mulher dele, a Jocasta, assumir a função. A Jocasta também não teve coragem, né? Mas não podia contrariar ele. Mulher naquela época, como sempre, como nos últimos 4.000 anos na humanidade, não mandava nada, né? Então ela não podia decidir se o menino morria ou não, né? O Laio mandou, ela tem que obedecer. Mas como ela não tinha coragem, o que ela fez? Ela deu para o camareiro de confiança dela para se incumbiu ele da tarefa. Mas o camareiro, imagina, o camareiro viu a criança nascer, vivia ali, cuidava de tudo da Jocasta. Como é que ele pessoalmente ia matar o filho da Jocasta? Então ele disse que mataria, mas levou o filho para uma colina, pendurou o filho de cabeça para baixo numa árvore e disse assim, não, vou esperar que os corvos comam a carne dele, enfim, né? Ou que ele morra de ficar pendurado aí de inanição, mas eu não tenho coragem de fazer sangrar um pobre, de um inocente recém-nascido. E com isso aconteceu que um pastor de um reino perto, né, de Corinto, passou ali por perto, olhou aquele menino, escutou um choro, não sei o que, chegou perto, viu que era um menino pendurado, disse, meu Deus, quem será que fez uma maldade dessas? Né? Ele soltou o menino e levou com ele para o rei dele, que era o Políbio, né, o rei de Corinto, e disse, olha, achei essa criança recém-nascida. E o Políbio, quando viu aquela criança, imaginou que poderia ser a realização do projeto dele. Ele anos vinha tentando engravidar a rainha sem sucesso. Ele disse assim, bom, vou dizer que esse filho é um filho legítimo meu e ele vai ser o rei de Corinto, e com isso resolve o meu problema. E com isso ele criou Édipo em berço de ouro, mas sem nunca contar para ele que ele não era rei verdadeiro. O Édipo cresceu ali como toda criança, né? Se sentindo rei daquele lugar, mas sentindo que na verdade ele devia ser rei de um outro lugar. Na verdade, a realidade do Édipo é a realidade que quase todos nós tivemos, né, quando crianças. Né? Quem de nós não sonhou que era rei de um outro planeta, né, que era príncipe de um reino que tinha sido deixado pelo pai aqui na Terra como se diz, para passar por algumas provações, mas que ia ser resgatado para ir para aquele reino, né? Édipo virou rei de um reino que não era o reino original dele. E um dia, depois de adulto, ele resolveu ir no mesmo Tiresias. Tiresias, esse vidente que tinha avisado ao Laio, né, que ele ia ter um filho que ia matá-lo, ele morava no Hades. Então essa já é mais uma lição do mito, né? Que quando a gente quer uma clareza, muitas vezes, Hades é um inferno, é o reino inferior, né? Inferno vem de inferior, né? O reino inferior da mitologia grega, né? Então, muitas vezes, quando a gente quer descobrir a verdade que está tampada aos nossos olhos na vida superficial, a gente tem que mergulhar nos próprios infernos para encontrar de lá a revelação. Então, Édipo foi ao Tiresias, no Hades, e perguntou no inferno, e perguntou para ele, foi fazer uma consulta, e o Tiresias, nesse dia, falou para ele, olha, você está destinado a matar o seu pai, se casar com a sua mãe, né, e ficar de rei, mas como o esposo da sua mãe. E ele, enlouquecido, imagina, ele amava o Políbio, né, achando que era o pai original dele, ele imediatamente fugiu de Corinto e disse assim, não, nunca mais vou ver meu pai para não ter o perigo de matá-lo. E saiu errante pelas estradas, até que um dia chegou numa estrada que tinha uma bifurcação. Enquanto ele vinha para cá dessa bifurcação, tinham duas estradas que se juntavam em uma, né? Quando ele vinha para seguir a estrada de cá, vinha uma carruagem da estrada de cá, com vários servos, batedores, não sei o que mandaram que ele esperasse, porque o rei de Tebas iria passar por ali. E o Édipo tinha sido educado para ser rei, com aquela empáfia, com aquela, né, jactância de sentir o orgulho dele ferido, e falou, não, que isso, eu também sou rei, por que ele vai passar? Eu também sou príncipe, por que ele vai passar antes de mim? E ele pegou a espada, brigou com
com os servos do Laio e depois chegou lá na carruagem, matou o próprio Laio, matou o próprio pai sem saber que era pai dele. E seguiu na direção de Tebas. Quando ele chegou na porta de Tebas, sem saber que estava indo para Tebas, quando ele chegou na porta de Tebas, Tebas era uma cidade com 7 portões. E aí vem um parênteses da gente. Tebas foi o nome Tebas da cidade foi dado em nome da deusa Tebe. Né? Tebe era uma deusa filha de Oceano com Tétis. Oceano era a entidade masculina dos oceanos e Tétis era a entidade feminina. Né? Os dois se casaram, né? A imensidão das águas, né? Masculina com a feminina, se casaram, tiveram 3.000 filhos, que são os 3.000 rios que, segundo a mitologia grega, que se espalharam pelo planeta Terra, né? E Tebe era um desses rios. Então, o nome Tebas foi dado em homenagem a uma ninfa, né? que era um rio. Né? E o rio é o símbolo do canal que liga os 7 chakras. E Tebas tinha 7 portas, né? Que eram 7 fontes, né? Que são os 7 chakras. Né? Ou seja, para você entrar no seu rio interno, ao qual o Édipo estava se dirigindo sem saber que era o rio da onde ele tinha vindo, que era o reino original dele, ele tinha que passar por um desses 7 portões. Em cada um desses 7 portões tinha uma esfinge que fazia uma pergunta para a pessoa, né? Jogava um enigma para a pessoa, e se a pessoa conseguisse decifrar o enigma, ela poderia entrar em Tebas. Se ela não conseguisse, ela não poderia entrar. Há anos que ninguém decifrava o enigma, ninguém conseguia entrar em Tebas. E sem contato de Tebas com o resto do mundo, Tebas entrou num momento de crise econômica, financeira, e onde como é que se diz, as colheitas não aconteciam mais, né? Então Tebas estava doente, né? E todo mundo em Tebas sabia que só o dia que alguém decifrasse o enigma de uma das 7 esfinges, Tebas ia ser liberta do momento de dificuldades, né, financeiras. Então se decidiu que a pessoa que conseguisse livrar Tebas, né, da praga, né, ia poder viraria naturalmente o rei de Tebas, e como bom rei se casaria com a rainha, teria direito, né, ao leito nupcial com a Jocasta. Quando Édipo chegou na frente da esfinge, a esfinge perguntou para ele: me diz qual é o único animal que quando nasce tem 4 patas, depois na adolescência tem 2 patas e antes de morrer tem 3 patas. E o Édipo virou e falou assim: é o homem, que quando nasce engatinha com 4, né, com as 4 patas, depois passa a andar em cima de 2 pernas e quando fica velho pega uma bengala e sai andando com 3 pernas. E a esfinge falou: parabéns, você matou a charada, você pode entrar em Tebas. E no que ele entrou em Tebas, enfim, a vida, né, saudável de Tebas voltou. Tebas voltou a ter colheitas, né, os problemas acabaram, ele pôde casar com a rainha e virar rei. E sem saber, tinha virado rei do reino que já era dele. Né? Mas aí vem, qual foi a pergunta da esfinge? Né? Qual é o único animal que quando nasce tem 4 patas, quando fica adolescente tem 2 e quando morre tem 3, né? Antes de morrer tem 3. 4 é o número do primeiro chakra, onde está o nosso primeiro nó. E o 4 quer dizer, é o símbolo da estabilidade, né? As mesas têm 4 pés, por quê? Porque dá mais estabilidade para a mesa. A cadeira tem 4 pés porque dá mais estabilidade. Se você botar 3 pés, a cadeira vai cair mais fácil. A vaca é um símbolo de estabilidade porque tem 4 patas, né? E quando você chega no primeiro chakra, você tem a opção se você quer a estabilidade estática ou a estabilidade dinâmica.
né? Se você quer a estabilidade estática, que é a segurança, o que acontece? Você consegue ser estável, mas você nunca sobe para os chakras de cima, porque o quadrado é o símbolo do estático, né? O quadrado não gira, né? Ele não roda, né? Ele não anda, né? Ele é o congelamento, o congelar do girar dos chakras, né? Quando você... E cada lado do quadrado está ligado a um dos 4 elementos. Um está ligado ao ar, um está ligado à terra, um está ligado ao fogo e outro está ligado à água. Quando você equilibra e harmoniza os 4 elementos dentro de você, você desperta o quinto elemento, que é o éter, que é o círculo que está circunscrito dentro do quadrado. Todo quadrado perfeito subentende um círculo perfeito desenhado de si próprio. Se você tem mais fogo do que terra, do que ar, do que água, você não tem um quadrado perfeito, você tem um losango, alguma outra forma que como é que se subentende um círculo imperfeito dentro de si. Quando você consegue equilibrar os 4 elementos, você subentende esse círculo perfeito, que é o quinto elemento. Ou seja, o quinto elemento, que é o que liga os 4 elementos, que é o que está entre o ar e a terra, entre o ar e o fogo, entre o fogo e a água, ou seja, que está entre qualquer dos elementos entre os 4. Quando os 4 elementos estão harmonizados e equilibrados, você começa a ter consciência do seu quinto elemento, que é o círculo circunscrito. E quando esse elemento ganha a sua atenção, porque ganha a sua consciência, ele começa a pulsar. Quando ele começa a pulsar, ele começa a sair de dentro dos limites do quadrado. E quando ele começa a sair de dentro dos limites do quadrado, ele desestabiliza o quadrado. Porque o quadrado é estático, por quê? Porque ele é reto embaixo. Na hora em que o círculo desce embaixo, o quadrado fica inestático, até que chega uma hora em que o éter cresce tanto que vira a roda, e aí o teu primeiro chakra começa a rodar, né? Então existem duas, e você conhece o equilíbrio dinâmico, né? Você conhece como é que se diz? A estabilidade dinâmica, né? Que é a estabilidade da roda, né? A bicicleta em movimento não cai, né? Se ela ficar parada, cai, né? O quadrado, se ele ficar parado, ele te dá a estabilidade. A roda não, ela te dá estabilidade em movimento. E para você subir nos teus 7 chakras, você tem que ter movimento. Então, a primeira resposta, a primeira idade era dos 4, que era o nosso primeiro chakra, que era o primeiro nó que a gente falou na pílula anterior. Na adolescência, o Édipo falou que o homem tem 2 pernas. 2, quando você chega no nó do chakra do coração, você descobre o quê? Que você tem que lidar com a dualidade, com essa coisa do amor, de você ver o outro, ter que aceitar o outro, ter que lidar com o outro, mas tendo eu e tendo o outro, né? E que é o seu segundo nó. Quando você chega na maturidade, perto da morte, você ganha bengala, você tem 3 realidades, que é o 6º chakra, né? Você tem um canal principal que liga o primeiro chakra ao 7º, né? E tem 2 canais secundários, um masculino e um feminino, que vão do primeiro ao 6º chakra. Então, no 6º chakra, esses 3 canais se encontram, né? E aí você tem o quê? A energia masculina, a energia feminina, com a qual você estava lidando no chakra do coração, né? Se você estava você estava lidando, buscando, se você é mais masculino, estava buscando uma pessoa mais feminina para te completar, se você é mais feminina, estava buscando uma pessoa mais masculina para te completar, enfim, mas você estava buscando complemento do lado de fora. No 6º chakra é quando essas 2 polaridades se encontram no canal neutro que anda pelos 7 chakras, e é onde você tem que fazer a opção se você vai seguir com a energia neutra ou se você vai continuar seguindo com as energias duais. Se você seguir com as energias duais, o único caminho que você tem é descer de novo para a realidade na direção do primeiro chakra.
Se você passar para a energia que é neutra entre masculino e feminino, ou seja, não acreditar mais nas versões masculinas de como lidar com a vida, nem com as versões femininas, né? Não acreditar mais em ser ativo masculinamente para conquistar as coisas, ou ser receptivo femininamente para digerir as coisas, mas perceber um ponto neutro que existe entre as duas atitudes, entre as duas tendências, você pode passar para o 7º chakra. Então, na Índia, os sadhus, né, os grandes sábios, eles ficam sentados nas praças ou na floresta meditando, eles pintam 3 faixas na cabeça, que quer dizer o quê? Aquele que venceu as 3 gunas, as 3 qualidades básicas da natureza, que é o feminino, o masculino e o neutro, né? A atividade, o repouso e o ponto neutro entre a atividade e o repouso. Quando você vem... Por que eles pintam na testa as três faixas? Né? Porque a partir dali você pode se livrar dessas 3, pelo entendimento das 3 realidades, você pode se livrar e chegar ao 7º chakra e se dissolver no todo. Então, Édipo entrou em Tebas, que era o seu reino original, o seu rio interno, né? Todos nós temos isso. A gente ganha reinos aqui nesse planeta, né? Políbio, o nome de rei de Corinto, que foi o pai adotivo de Édipo, quer dizer, poli, são muitos, bio, que é a vida, né? E é isso. Você, essencialmente, é um só. Você vem de uma essência que é una, mas quando você está vivo e conquistando coisas na Terra, você vira múltiplo, porque a sociedade te mostra, e a natureza te mostram tantas possibilidades de você viver, né? Então, em todas as mitologias, sempre se fala isso, né? O taoísmo, por exemplo, fala... O Lao Tse fala no primeiro poema que você tem que escolher entre o discernimento do uno ou das 10.000 coisas, né? A consciência que existe na diversidade ou a consciência da unidade, né? Quando você chega no 6º chakra, é basicamente isso. Você pode escolher um ou outro. Édipo, enquanto era filho de Políbio, né, do Poli, muitos, milhares, bios, né, milhares de maneiras, de manifestações da vida, ele encontrava satisfações possíveis a um rei comum, né, alguém que conquista o reino da terra, né? Quando ele volta para Tebas, quando ele passa pelo portão de Tebas, pelo portão de um dos 7 chakras, né, e entra no seu rio interno, na sua Tebas interna, né, na sua Tebe interna, na sua ninfa interna, ele tem a possibilidade o quê? De conhecer essa energia una. Mas entrar em Tebas é só o início do caminho. Você não chegou a lugar nenhum ainda. Você só ganhou o direito de subir com o seu rio, né? De percorrer o seu caminho interno para chegar à sua realização. Mas você ainda não se realizou. Você, quando entra em Tebas, você é uma criança para aquela realidade de Tebas. Então você ainda tem 4 patas. Você está engateando daquela nova situação. Então Édipo entrou em Tebas, mas inconsciente ainda do que era Tebas. Inconsciente do que estava acontecendo ali. Ele se casou com a rainha, teve 4 filhos com a mãe dele, né? Ou seja, estava ainda no 1º chakra, né? O 1º chakra é o sexo, né? Ele teve sexo com a mãe dele e aí teve 4 filhos. Mas ele ainda não tinha passado para o 2º nó, ele ficou o tempo todo lidando com o 1º nó ali. Porque esse é um perigo de quando a gente entra no nosso mundo interno. Não basta entrar no mundo interno. É preciso entrar no mundo interno e explorá-lo, crescer dentro dele, se desenvolver dentro do que você pode ser potencialmente ali. E para isso você tem que botar os seus olhos para dentro, você tem que dar atenção ao seu mundo interno, você tem que concentrar ou mobilizar a sua atenção para o que acontece internamente para você poder continuar se desenvolvendo ali. Édipo conseguiu entrar em Tebas, conseguiu entrar no reino do seu rio interno, né? do seu Sushumna, do canal que liga
os seus chakras, mas ainda vivia ali na dualidade. Bom, ele decifrou o enigma das Esfinge, mas alguns anos depois dele estar em Tebas como rei, usufruindo das comodidades de ser um rei, apareceu a peste em Tebas, porque os enigmas sempre se renovam, né? Os enigmas nunca estão totalmente decifrados, né? Você decifra um enigma para esperar o próximo, né? E quando apareceu a peste, ele foi se consultar novamente com Tiresias, e o Tiresias disse para ele descer ao Hades, porque é sempre na hora do inferno externo que a gente vai buscar o mergulho no inferno interno. Ele desceu ao Hades, conversou com Tiresias, e o Tiresias disse para ele, olha, o rei de Corinto o rei de Tebas, desculpa, foi morto, né? Enquanto não acharem o assassino do rei de Tebas, Tebas não vai se livrar da peste bubônica. E ele falou, caramba. Nessa hora ele já era um herói do povo, porque ele tinha resolvido, né? O herói é aquele que puxa as responsabilidades para si, né? Então ele virou um herói sem querer no primeiro momento, né? Um herói involuntário, ao decifrar o enigma da primeira esfinge, né? Agora ele era considerado um herói, assumiu o papel de herói, ele reuniu o povo todo na praça pública e anunciou que ele não ia descansar enquanto não descobrisse quem era o assassino do Laio, sem saber que era ele mesmo o assassino, né? Sem saber que era o pai dele, né? Disse que não ia descansar enquanto não descobrisse quem era um assassino e, com isso, libertar Tebas da doença, né? Da peste. Ou seja, o seu chakra, o seu caminho, o seu canal que liga os chakras, no primeiro momento que você entra em contato com ele ganha uma energização, porque ele ganha pela sua atenção, uma energia. Mas se você acha aquilo ali gostosinho, bacana, que legal, tive um conforto interno de entrar em contato com essa energia e não continua rodando, se você para ali no equilíbrio estático, né? Se acomoda no equilíbrio estático, a energia não sobe, alguma hora o seu canal vai ficar doente de novo. E você só vai passar adiante se você descobrir qual foi a razão dessa estática, né? Onde está essa estática, né? E essa estática estava na relação dele com o pai dele, como a gente vai ver em seguida. Então, ele se compromete a matar a pegar o assassino do pai dele, a descobrir quem é, para Tebas se livrar da peste. E ele sai em busca da verdade, né? Édipo foi um buscador, né? Sai feito um policial, feito um Sherlock Holmes, né? Pegando uma pista daqui, fazendo uma pergunta para aqui, fazendo uma pergunta para ali, fazendo uma pergunta para ali, e tanto investiga que uma hora ele descobre o camareiro da mãe dele, né, da Jocasta, quando ele era pequeno, pergunta para Jocasta, e o camareiro conta que levou o filho para aquela árvore, né, que não teve coragem de matar, pendurou ele de cabeça para baixo. E aí ele se lembra que o Édipo tinha uma cicatriz no pé. A palavra Édipo quer dizer pés inchados, né? Foi dado esse nome a ele pelo Políbio justamente porque ele tinha aquilo. E quando ele olha para o pé dele, ele entende que ele era o filho da Jocasta e enlouquece. E nisso a Jocasta também descobre. No que a Jocasta descobre, ela se mata. E o Édipo entra numa culpa tal por ter matado o próprio pai, pela mãe ter se suicidado por ele, que ele entra numa crise existencial, pega as duas agulhas de tricô da mãe e cega os dois olhos. Ou seja, ele que estava buscando tanto enxergar a verdade com os próprios olhos e não aceitava nenhuma versão da verdade que davam para ele, de repente resolve acabar com os próprios olhos, né? Como a gente falou outro dia, como disse o Camilo José Sela, a verdade é para os corajosos, né? Para os valentes, né? A verdade ali foi demais para ele. Bom, no mito grego, isso sempre acontece, né? O herói
sempre tenta vencer o próprio destino, ou que o mito chama de destino, que muitas vezes é só um condicionamento da sociedade sobre ele, e no final ele é sempre derrotado, o destino pisa em cima dele como o elefante pisa em cima da formiguinha, pouco, sem nem saber que ele existe, né? Pouco se importando com os desejos individuais dele. E o Édipo sai, abandona Tebas, ou seja, abandona o próprio o próprio Sushumna, o próprio canal dos chakras, e vai vagar pelo resto do mundo, levado por uma filha dele, pela Antígona, que passa a servir de olhos para ele, passa, como ele tinha ficado cego, ele passa a usar os olhos dela para entender onde é que vai. Bom, muitas outras coisas se desenvolvem a partir daí que não nos interessam aqui para o nosso, nesse momento, para entender os três nós. O que acontece com Édipo quando ele chega no terceiro olho, quando ele chega na idade adulta e quando ele percebe que a mãe e o pai, né, que os dois canais morreram por culpa dele querer conquistar o próprio canal, né, o próprio canal central. Ele vai e se cega e volta atrás, né, na direção das duas, do primeiro chakra dele. O Édipo se culpa porque ele não percebe que, na verdade, quem matou o pai dele não foi ele. O Édipo nunca matou o pai dele. Quem matou o pai dele foi a arrogância dele. Foi a ambição dele. Ele foi educado pelo Políbio, né, pelo rei de Corinto, para acreditar que ele era um rei, por isso ele era mais importante e ele tinha que receber as diferenças, o respeito dos outros, e não ele se submeter aos outros, né? Os outros tinham que se submeter a ele. Então ele foi lá, pegou a espada, né? E o símbolo fálico, né? E matou o próprio pai. Mas não foi ele quem matou. Quem matou foi o ego dele. Quando você chega no sexto chakra, você tem que perceber o que é o ego e o que é o self para você poder continuar subindo. No momento em que ele assumiu o ego, primeiro, ele não se livrou do pai, do Políbio, que era o pai original dele. O pai adotivo dele. Né? Ele matou o pai, o Lai, o pai verdadeiro dele, mas não matou o pai que o educou. O pai que disse que ele era mais importante que os outros porque ele era rei. E esse era o pai que ele tinha que matar primeiro. O pai social, o pai externo, o pai do quarto chakra, né? O pai que o amou de verdade. Né? Segundo, ele foi e conquistou a Jocasta. Por quê? Porque ele não tinha tido o amor de Jocasta. Imagina, a Jocasta abandonou ele com 15 dias, entregou ele para ser morto. Assim como o pai dele entregou ele para ser morto. Então, quando ele entrou em contato com Tebas, ele tinha uma carência existencial, ele tinha uma necessidade afetiva, de alimento afetivo, que na hora que ele encontrou na Jocasta, ele parou ali. Esse é o nosso problema quando a gente entra em contato com o nosso mundo interior. A gente tem coisas mal resolvidas no nosso emocional que quando a gente começa a sentir esse alimentozinho afetivo de estar em contato, esse conforto afetivo de estar em contato, num primeiro contato com o seu mundo interior, você para no conforto. E os grandes alcances não estão na zona de conforto. O conforto é importante para que você possa recuperar forças para subir o rio, né? Mas o rio tem que se desembocar no oceano. E o oceano é o sétimo chakra. Né? Essas 3 linhas pintadas na testa são as 3 linhas de Shiva, que a gente falou que estão pintadas lá no Ishana Rudra Shiva do quarto chakra, com o rio saindo do topo da cabeça, com o Ganges saindo do topo da cabeça. Quando o rio sai de si, ele vai para onde? Ele vai para o oceano, ele vai para o todo. Isso é o que a gente precisa. Então, os 3 pontos que a esfinge joga para ele
dão o lado para ele de que a resposta para o enigma era o ser humano, então ele tem que começar do lado humano dele, né? O princípio do caminho dele está no humano, né? A resposta estava no humano. Deixa eu entrar em contato com quem eu sou, independente do que me ensinaram a ser, o humano acima da cultura. Aí ele conseguiu entrar em Tebas, mas para ele conseguir transcender Tebas e chegar aonde Tebas deveria chegar, onde o rio deveria chegar no mar, ele precisa de uma atitude nova. O novo enigma é diferente. Ele vai precisar matar agora o enigma individual do segundo chakra, o enigma individual do chakra do coração e o enigma individual do sexto chakra, dos 3 nós. O primeiro, a gente falou, é esse de que você tem que buscar a estabilidade dinâmica e não estática, né? Ou seja, não mais a estabilidade de eu sei que eu tenho tanto no banco, então eu sei que eu nunca vou morrer. Não, não é essa. É a estabilidade de dizer assim, não, eu estou me movimentando, então, não a estabilidade da pedra, mas a estabilidade do rio, né? A estabilidade não a estabilidade garantida, ou seja, não ter nada como garantido que eu já consegui, já alcancei alguma coisa. Ele, quando ganhou o reino de Tebas, ele achou que já tinha alcançado. Mas não. Quando chegou no segundo nó, que foi a peste, né? Ou seja, ter que lidar com o outro, ele não, ele tentou resolver da maneira objetiva, né? E tudo bem, resolveu. Mas quando chegou o terceiro nó, né? Que era o quê? Que era a culpa, que era o se libertar de todo o passado, que era ser o independente de todo o passado, ou seja, independente da diversidade do passado, independente de todo o lixo que tinham colocado dentro dele. Não, ele acreditou naquela moral que tinha colocado dentro dele e ficou com culpa de ter matado o pai, ficou com culpa do incesto, né? E voltou para o primeiro chakra, né? Jocasta é um símbolo ao mesmo tempo, né, de erotismo e de morte, né? Então ela pode né, de Eros e Thanatos, né? Então ela pode te jogar de novo no primeiro chakra, ou ela pode te dar a última das mortes, que é o momento que você passa do sexto para o sétimo chakra. Ele não soube matar a mãe dentro dele. Por quê? Porque ele continuava carente da mãe que o abandonou. Então por isso ele se cegou. Quando eu digo matar a mãe, é matar, digamos assim, os elos de dependência que você teve com relação à mãe, né? O sexto chakra, né? O nosso terceiro olho, a gente falou, é um momento em que você escolhe, que você passa do olhar dual da mãe para o olhar único do mestre, né? Em que você você tem a chance de cortar o seu cordão umbilical com relação à mãe, para criar um novo cordão umbilical com relação a um pai espiritual, digamos assim, né? Um mestre, né? E é essa a decisão que tem que ser feita quando a gente chega aí. Então é isso. Espero que a conversa sobre ética possa ter sido útil para você. Até o nosso a nossa próxima pílula, né? A gente tem 60 pílulas ao todo nesses nossos encontros, então a gente tem ainda 5 pílulas pela frente. Espero que estejam sendo úteis para você, né? E que, enfim, quiçá nos encontremos mais tarde ou em seguida em outro curso para a gente poder continuar desenvolvendo as nossas como é que se diz, os nossos insights em novas pílulas, em novas investigações, em novas procuras, em novos cavares internos, né, em novos buscares juntos, né, eu e você. Abraço grande e até o próximo encontro.